Shalom, pessoal. Hoje nós vamos o vídeo, a continuação da falsa volta de Jesus. Vamos aos textos. A gente vai ler rápido, depois vai comentar alguma coisa. Vocês esperem, vai ser muito bom o tema e a gente vai abreviar o máximo possível, tá certo? Mateus 17, verso 2, verso 3. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandece como o sol, e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Verso 10. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. E então entenderam os discípulos que lhes falava de João Batista. Agora Mateus 19, verso 28 e verso 29. E Jesus disse-lhes: em verdade vos digo, que vós que me seguiste, quando na regeneração do Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Agora Mateus 23, verso 39. Porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais: bendito o que vem em nome do Senhor. Mateus 24, é mais extenso um pouquinho. Verso 14 em diante. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Verso 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Isso aqui depois a gente vai explicar esse texto, porque ele está nesse meio aqui. Verso 29 e verso 30 agora. Logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Mateus 26. Verso 54 e diante. Como, pois, se cumpririam a Escritura, o que dizem que assim convém que aconteça. Verso 56.
Mas tudo isso aconteceu para que se cumpra as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando, fugiram. Verso 56 e verso 64. Verso 64. Disse-lhe Jesus: Tu disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Mateus capítulo 28, verso 18, 19 e verso 20. Mateus 28, verso 18 em diante. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Verso 19. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Verso 20. Ensinando-as a guardar todas essas coisas, todas as coisas que eu vos mando. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Pronto, até aqui. Vamos agora explicar um pouquinho dessa leitura. É um pouco extensa porque, como no primeiro vídeo não deu tempo, porque é muito assunto para abordar, isso aqui só no livro de Mateus tem esses assuntos. Agora, isso fora os outros livros, que fala dos sinais da volta de Jesus, etc. Né? Até chegar em Apocalipse vai falar também alguma coisa. Então é muito extenso, não tem como se ler e se explicar tudo isso num vídeo só. É preciso horas para explicar esses assuntos. Né? Então vamos começar do verso 17, do capítulo 17, até chegar onde a gente parou aqui. No capítulo 17, no verso 2 e o verso 3, aí fala da transfiguração, né? E Elias e Moisés apareceu falando com ele, Moisés e Elias, né? A gente vai mais adiante. E os seus discípulos interrogaram dizendo: Por que dizem os escribas que é misto que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhes: Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Esse Elias que ele está se referindo aqui é João Batista. Mais adiante ele vai falar que ele já veio e foi rejeitado e etc. Né? Agora veja, o que foi que aconteceu aqui? Jesus teve 33 anos, como se fala, ministério uns 3 anos, acredito, e veio João Batista. E o que foi que João Batista restaurou? Que Elias, porque se for pelo que está escrito no Antigo Testamento, que Elias virá primeiro. Ele pegou esse texto do Antigo Testamento para encaixar nisso aqui. Só que João Batista não restaurou nada. Eles não fizeram nada, na verdade. Não mudou nada. Vieram, passaram, morreram, e Jesus não volta. João Batista já foi, e nada mudou em Israel. Não se mudou nada. Né? Então, ou seja, não é preciso teologia para explicar as contradições do Antigo Testamento. É preciso você ler o próprio livro, vai falar das distorções, porque nada aconteceu. E versículo na frente, versículo atrás, ele está desfazendo aquilo que ele falou no outro. Então você pega um, junta com o outro e vê que não deu em nada. Você pega um versículo, pega um capítulo, vai com outro e não fecha. O Novo Testamento é uma conta que não fecha. Os pastores inventaram a teologia para complicar mais a situação de vocês que acreditam e fica procurando
detalhes, vai para o grego, vai não sei para onde. Gente, não precisa de teologia. Se você lê o Novo Testamento, você já conhecendo, você vai se lembrando das histórias, você vai ver que uma história não vai bater com a outra, né? Elias não restaurou nada, esse Elias que seria João Batista, nada fez e nada vai fazer. Bora mais adiante. Aí ele diz no verso 12: Mas vos digo, mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim fará eles também, padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que ele lhe falara de João Batista. Se ele ia estabelecer seu reino e não foi restaurado nada, não mudou nada, o povo não aceitaram ele. O povo de Israel não aceitaram e não aceita. Então, o que foi que eles mudaram lá? Nada. O povo continua até hoje e continua não crendo. Porque quem nasce fundado na Torá, nos escritos, ele dificilmente ele vai se atrapalhar. Agora, se for fraco de entendimento, aí vai. Que a gente sabemos que tem alguns que se passa e é uma minoria, né? Alguém pode até falar, não, mas o rabino tal, o judeu tal, hoje é cristão. O problema é dele. O judaísmo continua. Ele não vai mudar a categoria de onde ele veio. Ele apenas mudou de lado, mas não vai mudar nada. Ele saiu da verdade e foi para a mentira. Infelizmente é assim. Agora vamos para Mateus 19. Verso 28 e verso 29. E Jesus disse-lhes: Em verdade vos digo, que vós que me seguiste, quando na regeneração do Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Verso 29. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Aí veja que coisa. Quem segue Jesus vai julgar as 12 tribos de Israel. Então eles se condenaram, né? O povo de Israel está condenado e eles vão julgar. Isso nunca aconteceu e nem vai acontecer. Não precisa de Bíblia, de teologia. Está na cara, gente. É 2000 anos de muita historinha, né? E no final dessa leitura aqui a gente vai ver, que a gente leu rápido, não deu para ver, que ele mesmo já entrega os pontos. Que como já, ele foi resumindo que viria, aí no final da leitura aqui que a gente leu, ele fala que não vai vir mais. Que vai estar com o povo até a consumação dos séculos. A gente leu, a gente vai ler de novo daqui a pouco. Vamos agora para Mateus 23. Mateus capítulo 23, verso 39. Porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais, bendito que vem em nome do Senhor. Ou seja, o povo não ia ver mais eles. E até aquele dia que eles iam clamar, chamando por ele. Não aconteceu. Capítulo 24, verso 14 em diante. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Já foi pregado esse evangelho no mundo todo. Eu acho que não tem um lugar que o pessoal não conheça Jesus. Em outras, qualquer cultura que você imaginar, alguém vai conhecer Jesus. Mas não aceita.
não acredita nesse Salvador. Porque isso não foi o contexto desse Novo Testamento, o interesse dele a princípio não era abranger, pegar a nação do mundo todo, não. O contexto era eliminar o povo de Israel e se tornar uma religião universal. Tinha esse propósito universal, mas você veja que a natureza que está de cada ser humano, o camarada, ele é muçulmano, ele tem uma religião dele lá, budismo, alguma coisa, ele já nasceu para aquilo ali. Ele nasceu para ser aquilo ali. Dificilmente ele vai sair, alguns por algum motivo, que por encarnação, que tem isso, o judaísmo sim, eu creio também, por reencarnação, ele venha cumprir uma missão aqui e possa nascer lá no meio de alguém de outras tribos, de outras culturas, mas e tem casos assim, mas é coisa pouca. Então, eu desconheço. A maioria dos países o povo não aceita Jesus. Se vai lá para a África, sim, o povo lá é muito sofrido, o povo, infelizmente, povo muito sofrido, e as igrejas vão para lá batizar o povo, cava um buraco lá no chão, enche d'água, bota uma lona e batiza as pessoas, né? Que o cristianismo tem esse negócio de conversão, de forçar as pessoas a se converter, né? A crer em Jesus e ser batizado para não ser condenado. Se prega uma mensagem de amor e ao mesmo tempo se prega que você, se não aceitar, você... Então é um amor estranho, porque você ama, mas você obriga. Olha, se tu não me aceitar, tu está condenado. Então, tu não tem opção. Então, vai aceitar-se porque não se fica sem opção. Né? Eu participei de religião muitos anos, a minha vida quase toda, de batismo, de igrejas, né? Os dias de batismo, essas coisas. E você faz uma pressão psicológica muito grande em cima das pessoas para que ela se batize. Que ela está condenada, se não aceitar Jesus, ela está condenada. Ela tem que confessar seus pecados, apesar que eu nunca vi ninguém confessando pecado para se batizar, não. Mas eles dizem que tem que confessar e se batiza e vai seguir uma nova vida. É assim. Eu conheço de perto porque participei disso. Vivi isso muitos anos da minha vida. Né? Mas vamos lá. Já foi lido aqui o verso 39 de Mateus 23. Vamos para Mateus 24. Mateus 24, a partir do verso 14. Já foi lido aqui o verso 14, que fala do Evangelho do Reino, que será pregado no mundo todo. E depois disso virá o fim. E não veio, né? Já foi pregado. O povo não aceita. Lá fora, o povo não vê falar da história, os outros povos, os outros países, mas eles estão muito conformados com a sua vida. E se eles viveram uma vida de ter chuvado e coisa, eles não precisam de Jesus. Eles estão muito bem. Cada um vai viver na sua religião muito bem e conforme as obras deles, eles vão ser julgados. Só isso. E assim vai passando de geração em geração. Até o tempo determinado por Deus, que a gente não sabe as coisas. Quem sabe é Deus, né? Mas eles estão muito satisfeitos. A maioria dos povos da terra não aceita Jesus como Salvador. Se fala muito de perseguição. Até na África, em alguns países da África, eles falam que há muita perseguição, mata muito cristão. Infelizmente, isso é muito ruim. Só que eles não matam cristão, eu acredito, ou judeu, essas coisas, não porque eles querem forçar eles a seguir a religião deles lá, acredito eu. Mas sim porque eles têm uma cultura de não aceitar o sistema de fora. É como se fosse uma política, eles não aceitam. Eles não querem o povo dele naquela doutrinação, daquela outra religião. Aí persegue as pessoas. Não é pelo fato deles lá odiar Jesus, que muito mal eles não creem, não acreditam nisso. Eu entendo que isso é muito ruim, isso que eles fazem, claro, mas não, eles não fazem isso por odiar Jesus, a pessoa de Jesus. Isso é uma política que eles fazem por maldade, sim, que eles são maldosos, mas é uma política porque eles não querem o povo dele doutrinado de outra forma, que não seja aquilo que eles aprenderam dos pais e etc., das culturas deles lá. Ou obedecer ao governo, que em ditaduras o povo tem que ser submisso ao governo, né? Que a maioria das ditaduras eles são até ateus, não creem em Deus, aí não quer nenhuma religião, nem cristã, nem judaísmo ou outra que seja. Eles não querem, infelizmente. Aí eles torturam e matam as pessoas.
Não por ela ser cristã, ou por isso, é porque eles não concordam com a ideologia, eles não querem passar isso para o povo dele, eles querem controlar isso de outra forma. Isso é meio que eu entendo, né? É um comentário aqui. Mas não apoio isso aí, essa violência de forma alguma. Mas as pessoas confundem e acham porque eles servem a Jesus que eles são mortos e isso, aquilo outro. Não é só por causa disso. Eles matam as pessoas porque eles são mal e querem estabelecer o seu próprio governo e não aceitam outra religião dentro. Geralmente os costumes de povos da terra, principalmente se for num país muito duro de se viver, tem país que é muito difícil, eles querem o povo alienado pelo costume que eles já vêm de tempos. Eles não querem o povo noutra religião. Aí por isso persegue e mata. Infelizmente isso é uma verdade. Entendeu? É minha opinião, apenas um comentário. Vamos lá. Verso 15, Mateus, verso 15. Mateus 24, verso 15. Pois quando vides que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, que ele entenda. Se encaixou isso aqui, nem combina esse versículo está aqui, porque não era para a época de Jesus isso aqui. A não ser que ele colocou isso aqui, porque essa parte aqui aconteceu no livro de Daniel, esse trecho aqui desse versículo 15. O livro de Daniel é um livro voltado para pós-exílio babilônico, lá na frente, no segundo templo, que os gregos tomaram conta e fizeram o povo se assimilar a eles e houve guerra, a guerra dos Macabeus e etc. O livro de Daniel é naquele contexto. Fala-se da guerra dos Macabeus, assim eu entendo, aprendi assim, posso estar errado, mas você pode deixar seu comentário aí também, né? Aqui não é esse canal ele não é de estudo, né? Esse canal é um livro de ideias, da gente avaliar os textos e comentar e criticar alguma coisa, vamos falar assim. Mas não é estudo. Eu não sou um professor de teologia nem nada, apenas eu gosto de estudar, de ler e pesquisar. Então, nesse versículo 15 aqui, no capítulo 24, que eles encaixaram isso aqui, não sei porquê, mas não encaixava na história de Jesus, porque o livro de Daniel não se refere a Jesus. Ele fala que o povo iria voltar à terra, depois ia passar por... que até o fim da destruição do terceiro templo seria guerra em cima de guerras, destruição, muita destruição foi decretada de fato. Porque vocês veem, teve a guerra de Macabeus, e lá na frente veio Jesus, já lá na frente mais, e depois teve a destruição dos romanos, que vieram destruir Jerusalém, e o povo foi disperso. Então, o livro de Daniel, ele se encaixa nessas partes, desses pontos que eu lhe falei, incluindo guerra de Macabeus, e eu entendo que a destruição que Roma causou, que houve abominações praticadas tanto pelos gregos como pelos romanos, né? Aí eles encaixaram isso aqui, mas isso não tem nada a ver com Jesus, né? Jesus, na verdade, se você for observar aqui, essa destruição de Roma, que o livro aqui do Novo Testamento, ele está mais infiltrado, ele é mais focado para a destruição de Roma. É como se ele estivesse profetizando a destruição romana. Isso, como já foi um livro escrito depois já da destruição, então ficaria fácil encaixar qualquer texto relacionado àquela época. Ficava fácil, porque já aconteceu a história. Então é fácil, depois da história acontecida, você modificar e encaixar alguma coisa. Porque já se passou a história, né? O povo já estava disperso e teve a destruição e fugiram, como aqui vai falar no texto que o povo fugiu para os montes, fugiu isso, fugiu aquilo. É como se Jesus estivesse profetizando a destruição do Império Romano ali. Porque ficou fácil de se falar nisso aqui. Porque quem escreveu depois da história ter acontecido. Você vê que Flávio Joséfo, ele não se refere a Jesus. E ambos são quase a mesma época, um do outro. E ele não se refere à pessoa de Jesus. Se refere à guerra que aconteceu e tantas coisas. Mas os historiadores da época não falam de Jesus. Não tem ninguém contando esse milagre que aconteceu. Mas
como se diz, é um comentário aqui. Vocês podem dar a opinião de vocês. Eu gosto de pesquisar, eu aprendi assim, né? Mas, como se diz, ninguém é para concordar comigo. Cada um faça a sua pesquisa e faça seu comentário aí. Mateus, já li o verso 14, 15, vamos ao verso 29, verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. O verso 29 eu pulei ele, passei despercebido. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Quando foi que isso aconteceu? Na morte de Jesus, isso aí aconteceu. A história não conta isso aí. E depois daqueles dias dele lá, aconteceu. Ele nem veio. Nem aconteceu quando ele morreu, e não aconteceu de lá para cá. Os adventistas, eles têm uma teoria que em 1700 e alguma coisa houve uma chuva de estrelas, de meteoros, essas coisas, e eles criaram uma história sobre o santuário, sobre mudança de lugar, um bocado de coisa. Isso aí, eu estudei muito com os adventistas muito tempo, estudei assim, pesquisei eles em vídeos, e até visitei a igreja deles, sim, um certo período. É um povo muito preparado na teoria que eles aplicam. Eles são muito preparados. Para você derrubar a teoria deles, você tem que conhecer muito, porque senão você fica convencido. Eles criaram uma teoria incrível, um negócio fenomenal. Se você não tiver uma base, você se convence. Né? Eu pesquisei muito eles, eu passei 5 anos, mas eu acredito que 5 anos, antes de eu ter o judaísmo como base na minha vida, que eu falei já em outros vídeos, eu pesquisei muito os adventistas e eles têm muita teologia nesse sistema. É teologia, sim, no seu âmbito de entendimento. A teologia sempre é assim, é no âmbito de entendimento. Como os pastores, cada um tem uma linhagem de teologia. Os pastores das outras igrejas, Assembleia e etc, essas outras, né? Eles lá já são totalmente opostos. É como se fosse um grupo fechado, eles mesmos têm seu próprio entendimento e eles resumem aquele texto, fica um negócio fantástico. Né? Um negócio, se você não tiver base, você fica convencido. Né? Vamos adiante para nós terminar o vídeo, que já vai avançando. Mateus capítulo 28. Tinha Mateus 26 aqui ainda para ler, mas eu acho que não vai dar tempo, porque o vídeo avançou muito. Mas vamos lá, vamos para o 26. Tem que ler uma coisa aqui que não pode passar despercebido. Mateus 26, verso 54. Verso 56, verso 64. Como, pois, se cumpriu a escritura que dizem que assim convém que aconteça? Verso 54, agora o verso 56. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando, fugiram. Eles falam que o Novo Testamento, que a morte de Jesus, a vinda, a morte, a ressurreição, vinda de Jesus, essas coisas, foi tudo os profetas que profetizaram. Eu desafio, pode deixar no comentário aí, que não tem isso no Antigo Testamento. Não tem isso. Tem coisa lá que, tem histórias que eles bolaram, pegaram textos, eles isolam textos, os pastores, né, os teólogos, eles isolam texto e dizem, apontam, olha, aqui é isso aqui, isso aqui. Mas não é. Porque não lê o livro todo, nem o capítulo anterior, nem o capítulo da frente, e se detém um texto. Né? Aí querem encaixar uma história completa de um ser que nasceu, morreu, ressuscitou, etc. Querem encaixar lendo apenas um capítulo e um texto. Isso é muito difícil. Como é que vai se entender um negócio desse? Então não é. Não vou.
Eu não vou debater esse assunto. Agora, se alguém quiser, pode comentar aqui, não tem problema. Vamos para o verso 64. Disse Jesus: Tu disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Vai se esperar muito, não vai? Que a gente vai ver ele à direita de Deus, né? E vindo sobre as nuvens do céu. É muita coisa. Se pegaram muito o Antigo Testamento para colocar isso aqui. Porque lá no livro de Daniel tem uma passagem que fala de um anjo que vem na nuvem do céu. Acho que eles pegaram esse texto dali, se eu não me engano, foi pegado dali. Que não tem nada a ver com Jesus. Capítulo 28. Capítulo 28. Verso 18. Rapidinho agora. Está terminando. Capítulo 28, verso 18 em diante. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Ora, se foi dado todo o poder no céu e na terra, e por que ele não mudou nada? Porque se ele, quando ressuscitou, ele disse que foi dado todo o poder aí no céu e na terra, e por que não se mudou nada? Continua tudo do mesmo jeito. O mundo continua do mesmo jeito. Cada um com suas dificuldades. Cada um tendo seus problemas. E resolvendo, e vivendo, e nascendo, e morrendo gente, etc. E não mudou nada. Né? E a ele foi dado todo o poder, no céu e na terra. Ele nem fez nada na terra, e muito menos no céu, porque não precisa dele lá. Né? Que já tem dono. Verso 19. Portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-os em meu nome, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então, se ele manda o povo ensinar, e ele está com o povo até a consumação dos séculos, então, mais ou menos esse versículo está dizendo que ele vai estar, de fato, se continuar essa religião, vai ser até a consumação do século. Ninguém sabe até quando, porque ele não vai voltar. E ele mandando o povo ensinar, guardar as coisas dele, e ele vai estar com o povo até a consumação dos séculos, porque ele nunca vai voltar. Ele vai estar em teorias, como as pessoas estão seguindo o que ele manda, e ensinando, e falando, e ensinando, e vai passar os séculos. Já passou 2000 anos. Mais 2, se talvez se passe, e ele não volta, e o povo ainda continua ensinando ele. É lamentável. O tamanho da ignorância do ser humano. Como o ser humano é frágil. Como o ser humano é frágil. Porque acreditar numa história dessa, fechar os olhos e fazer de conta que nada está acontecendo e dizer: eu vivo pela fé. E quem critica é porque diz que não entendeu. Eu saí da congregação cristã, eles dizem que é porque a pessoa não entendeu a obra lá. Eu seria muito burro se eu não entendesse, passasse 33 anos num lugar e não entendesse. Demorei a entender, mas entendi, graças a Deus, e saí de lá. Não é porque eu não entendi, eu entendi e saí de lá. Mesmo assim, as pessoas que servem a Jesus, infelizmente, ignoram a verdade, e é muito mais confortável você não ter que pesquisar, buscar a verdade, que é tão simples, que está dentro do Novo Testamento. A contradição já está dentro dele. Se você for examinar a contradição, você vai ver que tem. Então, a contradição está dentro do livro. É fácil investigar, não precisa de teologia. Se você for buscar teologia para explicar isso aí, você vai ficar lá dentro e sendo enrolado o resto da sua vida. Porque a teologia já foi feita para lhe complicar mais. É muita coisinha, viu? Mas a verdade está aqui. Não precisa de verdade maior do que essa. Você lê um texto aqui e o outro lá na frente, já desmentindo aquilo que foi lido no outro. Desculpa o tempo que eu tomei. Um shalom a todos. Curta e compartilhe. E se inscreva no canal. Shalom.